Boa noite a todas, todos e todes. Prazer muito grande estar aqui mais uma vez, na companhia da revista, esse lugar tão querido para mim. E podendo estar nesse momento com educadoras, né, com o pessoal da educação, que são meus colegas de trabalho, junto com os artistas, com os atores, né, com o povo do teatro. Que bom poder fazer essa aproximação, que bom poder trocar nesses espaços, né, um tema tão importante para esses tempos urgentes, como democracia e participação nas infâncias ou na infância, né? Meu nome é Marina, eu sou professora da rede municipal há 10 anos, trabalho com educação infantil há 10 anos, trabalhei com ensino na Secretaria Municipal de Educação, com políticas públicas de educação especial na perspectiva da educação inclusiva. Hoje eu estou trabalhando numa escola de educação, numa MF, né, numa escola de ensino fundamental, pela primeira vez com as crianças maiores, e tentando reconhecer, militar e defender as infâncias que ainda resistem, né, na MF, né, nos espaços das escolas, nas escolas de ensino fundamental, essas infâncias que ainda são tão agredidas muitas vezes dentro dos espaços de ensino fundamental. A gente continua fazendo esse trabalho de defesa das infâncias. E muito agradecida da presença de vocês, muito grata a Márcia, a Silvi, que são das pessoas que são muito importantes no cenário da educação e para a discussão da democracia na infância. Acho que foram escolhas muito acertadas, né, de vocês estarem aqui hoje com a gente. A gente está fazendo essa última mesa de debate aqui na companhia da revista, dentro desse projeto que se chama Algum Dia Teria que Acontecer, que foi contemplado aí pelo Programa Municipal de Fomento ao Teatro, né? Então, é um projeto de pesquisa que também prevê a montagem de um espetáculo. Na verdade, foram 2 espetáculos, né? Um espetáculo adulto, baseado no livro Ensaio sobre a Lucidez, do Saramago, que foi a lucidez, e que já acabou. E o outro é esse que está em montagem, está em processo, que é o Descoloriu, que é baseado no livro... Desbotou, coloquei Descoloriu, perdão. Pensei desbotou e escrevi Descoloriu. O Desbotou, que é baseado no livro da Mônica Fett, que é o Quando as Cores Foram Proibidas, um livro conhecido de nós que estamos no chão da escola, né? O tema dessa mesa é democracia e participação na infância, e a gente, diante desse tema, que é também o tema que movimentou as discussões para a montagem do espetáculo, né, entendeu que essas 2 representantes aqui da educação, da sociologia das infâncias, poderiam contribuir bastante com esse debate. Então, nós temos aqui, senhoras e senhores, nada mais, nada menos que Márcia Gobi, graduada e licenciada em Ciências Sociais pela USP, mestre em Educação na área de Ciências Sociais, Cultura e Educação pela Unicamp, professora da Faculdade de Educação da USP, na licenciatura em Ciências Sociais, na Pedagogia, junto ao Programa de Pós-Graduação em Educação, e atualmente ela está dedicada a investigar as representações e criações da infância em luta por moradia, em ocupações na cidade de São Paulo, e atua na formação de professores, ensino de sociologia, com ênfase em práticas e metodologia do ensino, e ainda volta-se para a extensão, coordenando projetos voltados à escola pública, muito obrigada, e ensino da sociologia. E temos também a Silvi Klein, que tem mestrado em educação, mestre em educação, na área Estado, Sociedade e Educação, graduação em Pedagogia, ambos pela USP, né? Trabalhou como professora titular de educação infantil, então também colega do chão da escola,
na Prefeitura do município de São Paulo, de 2003 a 2008, e de 2008 até agora, na coordenação pedagógica da rede. Trabalhou como educadora no programa de formação de professores da Faculdade de Educação da USP, em curso de especialização na educação infantil na UFSCar de Sorocaba, e as áreas de atuação dela são políticas públicas, implementação de políticas de educação, implementação de políticas de educação infantil, educação de crianças de 0 a 6 anos e sociologia das infâncias. Estamos ou não estamos muito bem acompanhados? Acho que nosso convite é a gente poder pensar e discutir como as crianças e as infâncias se inserem num debate urgente sobre democracia e participação. Como as crianças, acho que sua experiência, Márcia, com as ocupações e essa vida, né, que as crianças têm nas ocupações pode ser muito importante para a gente pensar o lugar dessas infâncias na cidade, né, como essas crianças pensam, ocupam a cidade, vivem a cidade, né? E acho que a sua experiência também, Silvia, com as escolas, principalmente, e dentro da sociologia das infâncias, também pensar como que a infância e como a gente pode garantir a participação das crianças, da infância, nas decisões que a gente toma no mundo e a importância delas estarem ativas e participativas como sujeitos históricos, presentes, e do agora, né? Não do vir a ser, do agora, dessas crianças que são, que participam, que discutem, que perguntam, que criticam, que problematizam, né? Sujeitos presentes, concretos do agora. Acho que, Márcia, você quer começar? Silvia? Acho que eu começo. Silvia, fiquem à vontade. Fala de vocês. Bom, em primeiro lugar, obrigada, Marina, obrigada, Luísa, pelo convite, Márcia também, pela presença também de todo mundo, né? Sexta-noite, até brinquei com a Márcia, mas vamos fazer uma propaganda grande, porque sexta-noite, com frio, tem que estar muito afim de discutir as infâncias e a democracia, se bem que os tempos pedem, né? Então, acho muito legal agradecer o convite nesse espaço para a gente, pelo menos falo por mim, mas talvez para a Márcia também, é bem diferente dos espaços que a gente tenha circulado habitualmente, né? Então, espaços de formação de professores, espaços universitários, acadêmicos, e hoje eu vim pensando nisso, nessa relação bastante feliz até, de estar num ambiente diferente, com pessoas diferentes, né, pra gente pensar, até com o microfone, que eu não estou acostumada, né? Se enrola, tá? Mas celebrar, acho que a gente tem vivido tempos de muitos retrocessos, né, e de um certo até desânimo político, de tantas derrotas que temos assistido. Então é sempre, como diz, um 7 um atrás do outro, né? E hoje eu venho pensando justamente no contrário, de como é importante talvez a gente celebrar alguns avanços que seja esse encontro de áreas diferentes, né? Então, esse encontro de estar num espaço diferente e de hoje em dia a gente ter uma preocupação, uma vontade dessa interlocução com as diferentes áreas artísticas, por exemplo. Então, para mim é uma alegria muito grande e eu queria primeiro começar com isso. O segundo, na verdade, ao começar mesmo, que eu pensei em trazer para vocês, fiquei pensando nesse lugar, né? Nesse lugar de um diálogo que é um lugar diferente, com um público diverso, e resolvi trazer um debate para a gente pensar a participação e democracia de um lugar que foi um lugar que mexeu muito comigo e mexeu muito com a minha perspectiva teórica, profissional e prática durante o meu mestrado, e que agora, durante o doutorado, acho que não atualizei meu lápis, então deve estar borbulhando também, que é em relação
as concepções. As concepções de infância que, inevitavelmente, interferem e balizam esse cotidiano que a gente vive com as crianças. Então, queria trazer um pouquinho essa discussão. A Marina anunciou aí essas crianças do agora, né? Essas infâncias de hoje, mas isso tem um fundamento, né, Marina, para você trazer isso. E eu queria retomar um pouquinho essas questões. O primeiro ponto, acho que é justamente a gente conseguir visualizar essa infância enquanto uma categoria estrutural na sociedade. Então, eu queria falar um pouquinho sobre isso. O que isso significa, né? Porque todo mundo aqui convive com crianças, tem filhos, netos, primos, enfim, sobrinhos, alunos, alunas, sabe que as crianças estão lá vivendo as suas infâncias e daqui 10, 15 anos elas cresceram. Elas não são mais crianças. Elas não estão mais na infância. Mas a infância continua existindo daqui 15 anos. Só não são mais com aquelas pessoas. Então, pensar a infância enquanto categoria estrutural é pensar que essa infância sempre existe na sociedade. O tempo pode passar, as pessoas que ocupam o lugar dessa infância vão mudar, porque vão crescer, porque vão, enfim, podem deixar de existir também, né? Mas a infância enquanto categoria sempre vai existir. E aí essa relação de pensar ela essa estrutura é uma estrutura geracional. Então ela tem a infância, tem a juventude, a idade adulta e a velhice, né? São categorias que são estruturais da sociedade. Bem, como essas categorias se relacionam? Há relações de poder entre essas categorias? Para quem é pensada, quem é dominante na nossa sociedade atual, ocidental? Quando a gente fala em diversidade, a gente tem alguns debates muito pulsantes na nossa sociedade, né? Que envolvem outras categorias estruturais, que não é a geração, mas, por exemplo, o gênero. A gente tem uma certa clareza de onde está a relação de poder, onde está a hierarquia. Pensaram? Se a gente falar de etnia, raça e etnia, onde está a relação de poder? Onde está a hierarquia nessa categoria estrutural da sociedade? Se a gente falar em classe social, a gente também consegue localizar com certa clareza onde está dominante, né? Onde está a classe dominante. Se a gente fala em geração, a gente está provocando vocês a pensar onde está a classe dominante na relação geracional, que é os adultos. Não são os idosos, não é a juventude, não é a infância. A relação de poder está, não por acaso, na população que é economicamente ativa e produtiva do ponto de vista econômico. Isso é importante para a gente conseguir olhar, no meu ponto de vista, conseguir olhar a sociedade, conseguir pensar a sociedade em intervenção social, desconstruindo essa relação onde é sempre o adulto que prevalece. Como se o adulto valesse mais, como se o adulto fosse melhor do que as crianças. Então, quando a gente fala de uma sociedade que está centrada nessa categoria dos adultos, a gente consegue enxergar que tudo é organizado para que os adultos tenham o seu conforto, enfim, em relação às crianças, é sempre o adulto que vai prevalecer. E pouco a criança. Então, a gente está tentando fazer um exercício de olhar
não no adulto como melhor, mas como diferente da criança. E, portanto, a gente passar a olhar essas crianças que vivem essas infâncias de formas diferentes e não piores que os adultos. Significa também que a gente deixa de olhar para a criança na sua negatividade. Né? Porque muitas vezes a gente olha a criança e a escola é um lugar mais nítido de que a gente está ali num processo de condução, de formação dessa criança. Porque o que interessa é o que vem depois, não é o agora, como a Marina colocou. Então a criança é sempre aquela que não é, aquela que ainda não, os bebês que não falam, que não andam, ou as crianças que, quando falam alguma coisa que nós adultos consideramos inusitadas, damos risada, achamos engraçado, com uma outra lógica de pensar, uma lógica diferente dos adultos, mas que nós, adultos, consideramos piores, porque não é a nossa. Então não é a correta. Não é o pensamento lógico, formal, abstrato, X, Y, Z, que se espera como padrão. Então a criança está sempre em defasagem, está sempre na negatividade. É sempre aquela que ainda não é. E que está no processo de ser. Ela vai ser quando? No futuro. Essa perspectiva a gente também consegue enxergar quando a gente pensa a criança e as intervenções que a gente propõe para as crianças como se isso fosse importante para um futuro melhor. É importante ter peças para crianças, porque no futuro elas serão telespectadoras. Elas vão se habituar com isso. É importante fazer uma assembleia com as crianças para elas aprenderem a no futuro serem cidadãos participantes. Então é quase uma brincadeira aquilo ali. Não no sentido positivo da brincadeira, como uma forma de ser de estar da criança. Mas a brincadeira no sentido pejorativo. Não é sério, não é para valer. Então, o exercício que eu proponho é a gente tentar inverter essa negatividade e pensar que essas crianças são, sim, sujeitos, como somos os adultos, como são a juventude, os jovens, como são os idosos, como são as mulheres e os homens, como são os negros e os brancos, como são os ricos e os pobres. Sujeitos, competentes, capazes, produtores de culturas, reprodutores de culturas também. As crianças também são tudo isso. E aí é preciso olhar para elas. Dito isso, vem justamente a gente pensar a questão da participação das crianças. Então, se a gente está entendendo que as crianças são competentes, são sujeitos, são capazes, apesar de diferentes dos adultos e, portanto, com formas de comunicação diferentes dos adultos, formas de expressão diferentes dos adultos, sobre as quais conhecemos muito pouco, porque não nos debruçamos sobre elas. Quanto menor, mais difícil, porque a gente privilegia sempre a escrita e a fala. Então, as formas de comunicação que fogem a esse padrão, que é o adulto, de se comunicar, conhecemos muito pouco. Mas elas são capazes, são competentes, são sujeitos das suas especificidades e nas suas formas. Então, se considerarmos isso, podemos pensar que elas, sim, têm muito a dizer. Tem também coisas a dizer. Precisamos aprender a ouvi-las. É um ponto. E 2, depois de reconhecer que elas têm muito a dizer,
precisamos, além de ouvi-las, considerar a opinião delas. Que a coisa mais comum que acontece é consultar as crianças, perguntar às crianças coisas que nós já temos as respostas. Ou que nós esperamos uma única resposta. Vamos todo mundo montar um castelo? Vamos! Se for um não, mas olha esse castelo, que legal, vamos lá, todo mundo vai e vamos montar o castelo, porque a resposta já estava dada. Então, eu acho que são dois movimentos. Reconhecer essa competência e o segundo é ter a disponibilidade de ouvir o que eventualmente você não pretende ouvir ou não imaginaria ouvir. Eu tenho feito, ainda mais agora, trabalhei 12 anos com educação infantil, 6 em política educacional e esse ano estou no ensino fundamental com crianças e adolescentes ali entre 6 e 14 anos. E a gente vê muito forte como eles aprendem um mecanismo de responder o que eles esperam, acham, imaginam que a gente queira que eles respondam. E aí a sensação é, desconfie quando alguém responde o que você quer ouvir. Desconfie sempre quando as crianças respondem o que você quer ouvir. Porque elas entraram também num mecanismo de que a escuta delas só é validada quando tem essa representação. Né? Deixa eu ver aqui no roteirinho, como é que a gente... Não sei se meu tempo está acabando. Eu perdi meu relógio. Ótimo. Então, eu acabei de começar. Fica à vontade. Você não pode administrar o tempo. Tô adorando. Bom, e aí sobre a participação, e já vou encerrando também, a gente fica aberto para outras conversas. Tem uma autora da área da sociologia da infância, que é a Natália Fernandes, que tem discutido participação, e ela nos provoca também a pensar, do ponto de vista das crianças, também o que... Porque temos esses olhares sobre a infância, né? Sobre as crianças, esses estudos, essa tentativa de uma sensibilidade, dessas percepções, mas tomar um certo cuidado para não confundir participação com espontaneidade. Participação política, especialmente, com espontaneidade. E como ela exemplifica isso? A participação política, essa participação que sai do âmbito do individual e parte para o ponto coletivo. Então, pensar que as crianças também têm essa competência e que também podem perceber, né, que a sua participação pode ser, e aí pode ser do seu desejo individual, da sua condição ali de estar centrado também em si, nos seus desejos, no seu prazer, enfim. Ou de perceber que aquela sua ação está inserida num coletivo e que coletivamente traz impactos. Ela faz diferença num coletivo. Então, essa participação política, ela extrapola esses desejos individuais, ela extrapola essa percepção e ela impacta um ambiente coletivo. E a gente pensar isso observando também as crianças. Para encerrar, assim, acho que a ideia era mais trazer essas problematizações um pouco do ponto de vista da concepção e da gente olhar mesmo para as nossas relações. Eu digo isso, eu às vezes até parece simples, porque é um discurso que a gente tem há alguns anos,
se deparado. A sociologia da infância e a Declaração Universal dos Direitos das Crianças, no final dos anos 80, de 89 para cá. Então já tem aí 2, 3 décadas, né, de debates, mas na prática a gente sempre vê e se depara com essa posição de que quem sabe, quem organiza, quem comanda, quem sintetiza são os alunos, ainda mais em espaços coletivos, né? Então é muito difícil fazer esse movimento para a prática, de reconhecer como sujeito, de ouvir, de pensar junto, de não se colocar como melhor. Então esse movimento eu acho que é bem interessante. E aí, por fim, só uma provocação em relação à questão da democracia. Eu acho que estamos em tempos bastante questionadores, né? O que significa, passamos aí nos últimos 4 anos, pelo menos, discutindo o que é o Estado Democrático de Direitos, o que é o Estado Democrático, o que é democracia, quais são as instituições democráticas, se isso funciona, se não funciona, se pode, se não pode. Então, é um debate cotidiano, né? E eu trouxe, até tinha deixado no carro, e tenho feito algumas leituras e queria deixar um convite, na verdade, a uma literatura, a uma cientista política, trabalha na Universidade de Toronto, chamada Ellen Wood, que vai discutir a democracia no capitalismo, né? E vai discutir a possibilidade ou despossibilidade da democracia acontecer no sistema capitalismo. E aí eu trouxe um trechinho dela, eu queria ler para vocês, né? Então, interessa-me deixar claro, desde o começo, que para mim, o capitalismo é, em sua análise final, incompatível com a democracia. Se por democracia entendemos, tal como indica sua significação literal, o poder popular ou governo do povo. Não existe um capitalismo governado pelo poder popular no qual o desejo das pessoas seja privilegiado aos dos imperativos do ganho e da acumulação, e no qual os requisitos da maximização do benefício não ditem as condições mais básicas de vida. Então, ela vai ter uma discussão bastante interessante sobre democratização e desmercantilização. Acho que vocês estão estudando a democracia, a gente tem essa discussão. E aí pensar essa desmercantilização e esse governo do povo e esse poder popular e a infância é justamente entender, né, a provocação da gente pensar as infâncias nesse contexto, é inserir as crianças como parte desse povo. Porque por muito tempo, né? E quem é o povo, né? Quem é o povo que tem o poder? Nessas categorias que a gente apresentou aqui, que a gente falou, né? Do ponto de vista de classe social, do ponto de vista de raça e etnia, do ponto de vista de gênero e do ponto de vista de geração. Então, acrescentem essa categoria para a gente pensar essas problematizações todas que envolvem aí a discussão da democratização, da democracia e do próprio sistema capitalista que vivemos atualmente. Acho que era uma primeira conversa, uma primeira provocação para a gente pensar. A gente volta. Esse nó que a gente está, né? Que nó, né? Se a gente pensar no capitalismo, como você trouxe agora, né? Na mercantilização das relações, na mercantilização da infância, né? Como que a gente vai... Por onde que a gente começa a desatar esse nó, né? Para poder... A Márcia vai falar agora. Vou contar para vocês. Poxa, que nem chega no tempo certo. Culpa do capitalismo. O número grande de carros. Não? Pode, Márcia. Seja à vontade para responder. Obrigada. O que eu pensei aqui, bom, obrigada
pelo convite que vocês me fizeram, pela oportunidade de enfim, discutir questões que têm sido muito importantes para nós também, né? Peço desculpas de novo aqui publicamente, mais publicamente ainda, pelo prazo gigantesco que eu tive, não é, gente? Uma pessoa que não consegue seguir o Waze, o que vocês estão imaginando que vai ter de resposta para qualquer pergunta que vocês possam fazer? Que quando ela fala vida para cá, ela fala, não, vou para lá, porque eu acho que que expectativa que vocês podem ter de receber uma resposta melhor orientada, assim, há uma desorientação total desse medicamento. Bom, eu tentei pensar aqui, a partir do que eu tomei para mim, como, enfim, 20 minutos de conversa, que na verdade 20 minutos de um aquecimento, né, para aquilo que penso que daqui a pouco vira uma conversa, né? E as reflexões trazidas dizem respeito a um grande tema que foi passado aqui para nós, né, que é o de infância, né, infância e democracia, né? Bom, para discutir tudo isso, a gente precisa pelo menos um semestre ali para poder falar dessas coisas todas, né? Enfim, procuro trazer algumas reflexões, que na verdade são reflexões que a gente, enfim, vem tentando, vem tendo aqui, né? Em especial, elas vêm se aguçando bastante mais, né? Por isso que também a Silvi também aponta para a gente, né? Que é esse período, enfim, horrendo, que a gente fica carregando coisas para tentar entender um pouquinho, né, o que está acontecendo com a gente. Isso, então, eu não trago aqui exatamente, né, reflexões que visem, evidentemente, em tão pouco tempo, uma discussão teórica sobre democracia, que também seria suficientemente competente para fazer isso, né? Mas eu espero, com essas conversas, puxar, com esses minutos de apresentação, puxar alguns fios, né, para a gente pensar sobre práticas democráticas em infância. Acho que a Silvi levanta a bola aqui para a gente, né, para nós pensarmos, afinal, quais possíveis práticas, né, como é que essa democracia pode se efetivar, pode pelo menos ter dentro, né, do capitalismo, né, pegando aí o caminho que a Silvi deixa para a gente também seguir, né, dentro deste lugar, né, como é que é pensar possíveis práticas. Ao ler o texto, e aí agradeço, que me foi enviado, do Marcos Barbosa, chamado Desbotar, eu fiquei refletindo e buscando refletir a partir, então, desse texto, né? E justamente, o título é bacana pra caramba, né? O Desbotar, pensando sobre essa pálida e desbotada democracia brasileira. Então, como é que ele vai dando o tom, né, para a gente pensar, né, nessa democracia, dessa palidez enorme, né, esgarçada, desbotada, né, em que nós vamos tentando nos encontrar e nos segurar, né, e segurar alguns fios, né, desse esgarçamento que vem sendo apresentado para a gente, né, e do qual fazemos parte, e pelo qual também somos responsáveis, né, que nos assola, né, nesse contexto, né, e que com ela, e nessas condições de criação, produção e manutenção de democracia, né, nós temos ali envolvido também as crianças, e desde bebês, né, uma questão que vem, enfim, vem sendo, eles vão chamando a atenção para a gente pensar nisso, né. Ao pensar no desbotar, né, momento do desvanecer-se, desvanecer, desbotar. E segue um trecho da peça. Céu cinza, chorando cinza, casa cinza, rua cinza, e tropicando na rua segue uma gente também, coberta de cinza, assim, entristada, a olhar para o chão. E o chão? Alguém se põe a cantar, segundo a peça. Alguém se põe a cantar e tem sua atenção chamada por uma outra pessoa, o avô, ao que responde: não sabe que é perigoso? Aí, maninho,
Avô vê perigo em tudo. Tem perigo em ir lá fora. E o avô? E não tem? É uma Avó? avó, é. Ah, é a avó. Eu falei. Isso, é a avó. Não, eu esqueci. Sei como é. E a avó, então, vai falar, não tem. Nossa Senhora, Catarina, tem perigo em ler poesia. Veja só, mas quer relia. Tem perigo em dar risada, perigo em dia chuvoso. Pois isso é que... A avó vai chamar a atenção, né? Pois isso que bem tem mesmo. É justo, mais perigoso. Catarina, me prometa que se a chuva desabar, você não pisa lá fora. Você nem beira a janela. Me prometa, minha neta. Está prometido, diz a Catarina. Mas me conta, outra vez só, de onde vem todo esse cinza? A história é muito triste, mas eu gosto de escutar, diz a Catarina. Só quem ouve e conta história começa a compreender o porquê de estar no mundo. E eu tenho que me inteirar. Avó, pois eu conto uma vez mais. A avó e Catarina preparam-se para a hora da história. E aqui, nesse início do Desbotar, né, uma das questões que são chamadas para a gente conversar, né, diz respeito, eu vou destacar algumas questões, diz respeito a essa relação que se dá entre as gerações, né, e diz respeito a algo a duas questões aqui que são apresentadas, na verdade tem uma série delas, né, mas que são apresentadas, que dizem respeito ao cinza, mas e a rua, em que ela vai tropicar também, né? Diz respeito a algo que essa avó vai chamar a atenção, que é o medo. E aí eu puxei só esses dois fiozinhos para a gente dar conta aqui do aquecimento para a conversa. Parece, então, que refletir sobre a democracia implica relacioná-la ao medo. Porque se a gente pensar na Catarina e na avó, né, tem uma discussão aqui que é importante, que é de fazer uma série de coisas que diz respeito ao fora. Mas a avó, como diz a Catarina, é algo de toda avó, né, vai frear isto. E ela freia também apontando uma série de nãos e uma série de perigos em tudo. Né? E aí eu fico pensando, quero pensar com vocês, né? O desbotar advém do medo, que ora o constrói, ora o consolida. E aí, quando a gente discute questões relacionadas à democracia, acho que é importante também nós puxarmos um fio de algo que nos amedronta, né? Do medo. O medo tem, né, atualmente ganhado um grande espaço em nossas vidas. É o medo de ir para a manifestação, a gente não sabe exatamente o que vai acontecer. É o medo de dizer, né, eu discuti agora, a gente estava em reunião até agora, e nós discutimos sobre esses medos, das respostas, meias respostas que nós temos recebido, até mesmo nos nossos WhatsApps e as coisas todas. Quem é que está falando oi, Márcia, quero falar com você? Né? E tenho certeza, né, que muitas das pessoas aqui presentes, ao receberem uma mensagem meio assim esquisita, ou um convite, um ADD do Facebook, vai falar, mas quem é essa pessoa? E nós vamos rastrear. Ou seja, né, esse medo vem ganhando um grande espaço. Né? E eu diria, então, que ele nos orienta e regula as nossas práticas, portanto. Né? Me dando aqui a conhecer, nós criamos um grupinho, né, para vir para cá, e aí num belo momento eu falei, Silvi, mas onde é que nós vamos? Está na Meia da Norte. E é um lugar, gente, eu sou mais linda, mas é um lugar em que eu passei parte da minha juventude na Zona Norte, que tinha shows muito legais, tá? Viu? Mas que é muito legal. E eu comecei a lembrar uma série de coisas, e que a gente é um lugar que você vem e tal, mas é um lugar que eu tenho passado por outros motivos relacionados à pesquisa, né? Mas bem mais para lá do que para cá, né? E é um medo que nos invade também, que nos toma e nos orienta. Eu falei, mas pera lá, que eu estou olhando aqui, mas vocês já perceberam que eu não sou lá muito bem inventada. E aí eu falei, onde é que está mesmo esse lugar? Né? Então, orienta, regula nossas práticas, regula as nossas relações. Né?
E a gente vive, né, nisso, que de longe sou eu que vai dizer e vai cunhar esses termos, né? Vivemos numa lógica, então, e se não é essa lógica, né, das grandes fortalezas, né, ou como dirão alguns, da condominialização, né, são lógicas que vão fazendo com que todos nós nos fechemos dentro de pequenas fortalezas que são nossos corpos fechados para as relações que estabelecemos com os outros. Então, há uma lógica maior, né, em estudos, enfim, houve um monte do Christian Dunker, há uma lógica que é discutida pela Teresa Caldeira, né, pela Maria Rita Kell, em algumas falas um pouco mais espaçadas, né, essa lógica de condomínio, né, mas que ela não está lá, né, não está ali, né, mais distante da gente. Não está só no Morumbi, né, não está só em Alphaville, né? Nós aprendemos a estabelecer relações uns com os outros a partir dessa lógica do medo, da condominialização, das fortificações que constituem que passam a constituir as nossas relações e as nossas práticas sociais, né? Para além desses condomínios propriamente ditos, né? Shoppings, prisões, e aí tentando colocar um problema aqui para a gente pensar, né? E as nossas próprias escolas desde a creche, né? Que vão repercutir formas de viver em que prevalecem a clausura, as fortificações. Isso para mim, né, gostaria de colocar de apresentar essa reflexão para a gente ter, para uma possível conversa, né? Está fortemente relacionada a formas de vida menos democráticas, que empalidecem as relações. Elas cumprem uma função desse desbotar da democracia. E antes, né, e na verdade de forma concomitante, né, o desbotar das nossas relações, né, democráticas de respeito, né, enfim, para começar. Né? E vão então trazendo aí, né, construindo essas formas, portanto, menos democráticas, empalidecendo as relações, né? E algo que diz respeito, né, às práticas democráticas, né, a compreensão do que é o outro, né? Da permissão de que esse outro altere e provoque pensar sobre nós mesmos e sobre as diferenças. Porque, ora, se eu estou aqui, na minha pequena fortificação, como é que eu posso me relacionar com esses outros que estão diante de mim? E se ao mesmo tempo, né, a prática democrática pressupõe essas relações, e esses encontros e confrontos com os outros e com o outro, e como bem disse a Sylvie, a criança e as crianças encontram-se nesse outro, né? Se eu estou aqui fechada, né, enclausurada, eu vou desaprendendo, se é que houve a oportunidade de aprender um dia, né, as relações. E nesse sentido, impedida, né, das relações, de estabelecer as relações como diferente de mim, né, passo a não ter também a possibilidade de que esse diferente altere aquilo que eu sou. É uma relação de alteridade, né, como dizem os antropólogos, né, alguns de todos. E aí eu retomo a voz da menina aqui, né, da Catarina. Céu cinza, chorando cinza, casa cinza, rua cinza, e tropicando na rua, segue uma gente também, coberta de cinza. Assim, entristada, a olhar para o chão. E o chão? Esse trecho, aí no início, apresenta o lugar por excelência de exercício das práticas e de práticas sociais que penso podem ser, e são, às vezes não tanto, democráticas. Que lugar é esse que ela está chamando a atenção para a gente, né? Para a gente pensar nesse acinzentamento que recobre também as nossas práticas, a rua. E ela, tropicar na rua é algo raro, né? Enfim, é algo raro. É uma vez que estamos verdadeiramente, que pouco estamos verdadeiramente nela. Então, pelo menos foi o que eu
que eu consigo, consigo pensar, né, criando imagens a partir do texto, né, ele vai dando oportunidade para a gente pensar nessa rua com a qual eu me relaciono, né, com o espaço físico, rua, com o espaço rua, mas com esse que se compõe também como um lugar de relações, né, em que ora olho para o chão, e o chão também é cinza, né? Não olho e não levanto a cabeça para olhar para aqueles que estão no entorno e aprender com eles uma série de coisas, né? Ela é cada vez mais de passagem, né? O lugar do não encontro, do não ver um ao outro, em práticas que se tornam cada vez mais aligeradas. Que ao contrário de que alguns grupos, em especial da sociologia urbana, vão chamar a atenção, né, para pensar, para pensar nessa rua, né, como um espaço em que podemos nos fixar, na calçada como um espaço que a gente pode ficar mais fixo, que é como o lugar em que eu paro, coloco a cadeira, inventando mágica, coloco a cadeira aqui para a gente poder sentar e conversar, e, portanto, espaço de troca, torna esse espaço de relações aligeradas, né? Que assim como nos conta a peça, né? Torna as nossas relações desbotadas, né? Acinzentadas, podemos dizer assim, né? Não fixa, não enraiza, né? E com isto, né, também os próprios conflitos de interesse, né, tão próprios e necessários à compreensão do fazer democrático, acabam minguando, né, e deixando de ser vistos como importantes, porque a gente não se toca, né, porque a gente não se encontra. E aí nós vamos... Nossa, vocês são depressão, foi uma coisa melhor, eu leio filhos, outro trecho, mas eles não... Ultimamente está difícil também, né? A gente começa a falar. Mas, enfim, aí nós naturalizamos essa ausência do debate presencial, né? Dos conflitos de ideias como algo salutar. Então a gente meio que estou levantando aqui para a gente conversar, né? Fico pensando que não há, por esse aligeiramento, né? E pela própria característica de algo mais aligerado, né? Nós naturalizamos tudo isso, a gente não questiona tudo isso, nós não fazemos disso um problema bom para a gente pensar, né? Fico pensando que esse projeto de regulação, né, do que somos e de nossos não encontros atingem frontalmente as possibilidades de exercício democrático de vida. Enclausuradas, ensimesmadas, deixamos os espaços públicos como espaços de convívio das diferenças e aprendemos vagarosamente a deixar de pensar sobre valores e práticas democráticas. E era nisso que eu queria chegar, né? Você tem uma orientação, né, em que nós vamos deixando de pensar sequer sobre as práticas democráticas, como valor a ser percebido, como algo a ser, de fato, exercitado cotidianamente. A gente desaprende isso, né? Repito, se é que aprendemos um dia. Tá pegando carona na fala da Silvia, né? Quando a gente está discutindo a infância, né? A gente pode pensar, enfim, quais são as nossas práticas e o que a gente está fazendo para que isso se materialize. Né? É um aprendizado vagaroso, né? E as crianças nisso. Acho que uma questão imprescindível para começar a pensar nas crianças, e desde os muito pequenininhos, desde os bebês e as bebês, né, é o que são as crianças para nós. É isso, já falou. Mas como é que a gente consegue o que é ser criança? Porque quando a gente está discutindo democracia, só estou pegando carona aqui, mas quando a gente está discutindo democracia, para fazer essa discussão e de modo mais acurado, de modo mais aprofundado, acho que a primeira questão, e que bom que a gente construiu a fala desse jeito, né, é justamente discutir o que a gente pensa que é criança. Fico pensando quando a gente está montando uma peça de teatro, aí eu entro num lugar que nem de louco. Mas o que é a criança para a gente? Né? É esse ser que vai entrar no palco e vai falar, nossa, você usa maquiagem, nossa... E é para deixar, é para afastar, é para promover que isso aconteça,
É uma prática democrática também ou não, né? Então, quando a gente está pensando nelas, quando nós estamos escrevendo uma peça de teatro também, né? Qual a concepção que nos orienta? E aí eu acho que é importante a gente pensar, né? Muito brevemente, mas direitos têm voz e vez, são caladas, silenciadas, devem ser caladas e silenciadas. O que são? Partimos aqui, acho que para a discussão sobre infância e democracia, né? Essas crianças são agentes, né? Ou seja, elas, acho que é uma coisa importante para a gente pensar aqui junto, né? A presença delas modifica as relações, seguramente, né? A presença, se certamente tivessem crianças aqui, as nossas falas, a nossa condução de tempo, umas brincadeiras ou menos brincadeiras, até a nossa disposição aqui do sentar, seguramente estaria diferente, né? E quando a gente pensa nisto, né, trazê-las como um problema, né, no sentido sociológico aqui, né, mas como um problema, né, a gente pensar, né, que suas presenças, suas falas, seus corpos, seus gestos, seus desenhos, né, quando fazem, né, quando elaboram, quando criam, suas criações, suas vozes, seus cheiros, seus choros, quando presentes em nosso cotidiano, e quando temos alguma concepção de que guardam uma importância grande como sujeitos, como agentes, isto traz implicações profundas nas relações que estabelecemos entre todos e com elas, né? As marcas deixadas, enfim, né? E aí é pensar quais são os seus papéis, vamos dizer assim, né, para ficar mais simplificado também, mas quais são suas contribuições e se trazem contribuições para a sociedade e de que porte. Se a gente discute infância e democracia, trazendo o que nós pensamos como concepções de criança, né, do que é ser criança, né, algo a pensar mas as falas delas, de fato, importam? As falas delas, de fato, né, podem trazer contribuições para um projeto de sociedade que compreenda efetivamente as crianças desde o berçário? E aí a gente cria um outro problema para nós, por uma vez, dizendo que sim, como é que nós vamos fazer isso? Né? Refletir sobre isso, então, o caminho para o fim, segundo meu ponto de vista, a questão fundamental, não somente pois a depender de nossas concepções, nos relacionamos mais ou menos com elas e atribuímos a essas relações X ou Y expectativas. Infância e democracia, então, está implicado ao modo como pensamos ser as crianças e como nos relacionamos. Considerando que concebemos crianças como sendo agentes na sociedade em que se encontram, começamos a pensar em práticas em que elas estejam compreendidas. Muitas destas nas escolas, nas creches. Volto a insistir nisso. Disse inicialmente que as escolas, desde as creches, e a educação nas suas etapas, podem ser vistas como locais de clausura. E isto é uma provocação. Tá? Há pesquisadoras que informarão que trata-se de um local em que vigoram os princípios democráticos e as práticas coletivas de educação e cuidado. Estou de acordo. Né? Um lugar de encontro com as diferenças. E nem tanto diferenças assim. Porque quais são as crianças que estão nas creches na cidade de Tiradentes, na Vila Sônia, em Parelheiros, em Pirituba, na Lapa? Quais são as crianças que estão nas creches públicas? Quais são as crianças que estão em creches, em educação infantil, de escolas de uma rede privada de classe média, média alta? Eu acho que há que problematizar esse encontro e esse convívio e os processos de socialização. Mas eu concordo que né, esse lugar em que pode vigorar
e que pode ser constituído, né, o espaço, os princípios democráticos e as práticas coletivas de educação. Mas quando a gente começa a pensar nas práticas de relações e de relação entre as escolas, entre as creches, entre as escolas de educação infantil e seu entorno, isso para mim, embora faça sentido, deixa uma lacuna. Porque se nós trabalhamos na perspectiva do medo e da clausura, das fortificações, elas também são fortificadas. Porque as crianças raramente saem destes espaços. E quando saem na van, saem com carro, saem e vão correndo para casa, e essa relação com o espaço público, a creche é um espaço público, mas em relação ao espaço público de fora, né, há que levantar aqui uma questão para a gente pensar, né, que é uma relação que, em certa medida, apresenta-se como um indício do afastamento das relações com o outro em espaços públicos. E aí esse aprendizado da relação com o outro, esse aprendizado de um exercício de prática democrática, ele se vê truncado. Estou levantando coisa para a gente pensar junto. E me parece que é importante pensar sobre isso, né? Há setorializações, né, dos espaços em que vamos destinando determinados locais e possíveis formas de convívio para grupos também determinados. Se nós só pensarmos nesse quadradão onde nós estamos, tem o pessoal como eu de fato fiquei rodando, eu tenho o pessoal ali de um bar, que é meio bar boteco, né? Aí se você vai um pouquinho mais para lá, você fala, mas mais para lá também tem um outro grupo, se a gente fica aqui tem um outro, né? Se nós subimos para a Avenida Angélica e vamos para Higienópolis, há uma divisão espacial que configura práticas sociais, que aí a gente precisa pensar até que ponto são democráticas ou não, que garantem o direito do estabelecimento dessas relações ou não, né? Há uma especialização também, né, nesses modos como nós organizamos esses espaços públicos da cidade, né? E nem sempre me parece que eles são tão possibilitadores do aprendizado democrático. E vão acinzentando, e vão esgarçando, e vão esgotando as nossas relações. Com isso eu volto à rua cinza, que se acinzenta pela falta desse outro criança e suas interações certamente fecundas pelos nossos aprendizados de convívio e confrontos de interesses e ideias. Talvez pensar sobre democracia e infância implique ter a criança como a medida para que a gente possa pensar sobre democracia. Quem vai dizer isso para a gente não é uma medida para pensar a democracia, mas para pensar as relações, em especial na cidade, é um autor italiano chamado Francesco Tonucci, né? O que é democracia, então, com as crianças? Porque se elas são nosso parâmetro para discutir sobre infância e democracia, se elas são a medida, ou podem ser, né, uma grande medida para discutir infância e democracia, né, há que pensar que democracia se faz com elas, né? São parte, portanto, integrantes dos processos democráticos, e a pergunta são ou não. Elas participam das políticas públicas com suas vozes e desejos? E como é que se faz isso? Antes, uma coisa que é importante para caramba, não é apenas fazer uma roda de conversa e falar o que vocês querem, para onde vocês querem ir hoje. Isso é importante para caramba. É melhor do que faça filho de meninos e meninos. Mas não é somente isso, né? Tem mais outras coisas para a gente pensar nisso, né? É um exercício importante. Mas, né, ou se a gente perguntasse para elas, né, eu lancei isso, a Marília exagerou na apresentação, mas uma coisa que eu sempre me apresento falando, eu sempre fui professora de crianças. E uma das coisas, e na Prefeitura de São Paulo, né? E uma das coisas que curiosamente, ainda eu não estou mais na Prefeitura, já faz um bom tempinho, mas permaneci um tempo enorme, mas que é por que a gente faz fila de meninas e meninos? Acho que é um princípio democrático de exercício. Vamos sentar e perguntar o que vocês acham disso? Porque ninguém aqui está sentado de menino e menina, ninguém entrou em fila de menino e menina, isso ainda existe na sociedade e é algo que a gente reproduz em uma cultura escolar
enfim, esquisita. E aí, isso é uma coisa importante para a gente perguntar, né? Mas, uma vez ouvindo, será que a gente considera isto efetivamente? Será que a gente muda isto, né? E fazer disto algo que possa se transbordar para as relações para além, né, dessas pessoas, né? Fico pensando que é um princípio que poderia ser, né, quando a gente pensa em políticas públicas com as vozes das crianças, com as crianças de fato sendo consideradas, né, é um princípio, creio, concernente à democracia. Há um direito, né, que é o de expressar-se, por exemplo, usando diferentes manifestações, inclusive linguagens plásticas, teatrais. Isso é garantido? Isso não está também num princípio democrático de vida, né, com as crianças? Em que medida as ouvimos e fazemos da escuta algo mudar o nosso cotidiano e o cotidiano das crianças? Né? Porque eles se dão como se fossem, eles se dão, na verdade, como se fossem apartadas, né? Acho que, enfim, considerar as ações dessas crianças, ter palavras, né, e as palavras delas, né, sendo consideradas, consultá-las, né, algo que acho que é importante pra caramba e que é um exercício para nós, né, é que observar, né, essas falas, as palavras, os gestuais, né, suas criações, né, como algo que, de fato, não são tão óbvias assim. Né? Não são, acho que nós usamos uma coisa que é legal a gente pensar, né? Nós xingamos os outros de infantis. Alguém já falou isso. Né? Só que esse infantil é aquele que é o carente de algo. Nesse exercício de compreender as crianças, né, quando a gente xinga, né, fala, isso é muito infantil, torna-se um xingamento, né, e é expressão também, né, de uma forma da gente compreender o que são as crianças, né, e expressão também de que essas falas são compreendidas por nós como menos complexas e menos elaboradas. Suas lógicas, suas formas de explicar o mundo são vistas como algo menos elaborado, quando é exatamente o contrário. Né? Então, pensar, e aí vai dar um trabalhão. Você já pensou a gente sentar e pensar políticas públicas com as crianças? Com uma lógica que é bastante diferente daquela que nós aceitamos como válidas? Né? Enfim, elas são, afinal, competentes. Né? Aí pensar em uma nova... em práticas outras, né, também de governo, pensando em infância e democracia, né, que nutra também as nossas práticas. Né. O cinza dessa empalidecida democracia seguramente vai ganhar, né, outras tonalidades, e também cinza que é bonita, ganhar outras tonalidades com as crianças e suas presenças, né? Para que a gente possa tropeçar na rua, para que a gente possa ouvir as histórias todas das avós e dos avós, e que a gente possa, enfim, aprender e ter esse exercício constante de vida democrática que a gente carece demais. Agradeço muito porque acho que a gente hoje, enfim, nós carecemos muito de momentos desses encontros, né, que se configuram e conferem também esse exercício enfim, democrático de viver em sociedade, né? E nesse sentido, acho que hoje a gente está tão calado e tão, às vezes, né, a gente está sendo generosa, mas também uma angústia constante, né? Que isso que vocês proporcionam a gente sentar e conversar é um prazer. Agradeço. Peço desculpas que acho que exagerei um pouco. Foi ótimo, Márcia, obrigada. Eu acho que também esse alinhavo, né, das falas foi muito, muito rico para a gente, né? Então, para a gente poder pensar a democracia na infância e democracia das infâncias, né, também, democracias também no plural, né? É importante a gente olhar para esses sujeitos, né? Com que olhar a gente vai conceber esses sujeitos, entender esses sujeitos, compreender esses sujeitos, né? Então, eu acho que uma coisa importante que
um detalhezinho importante era talvez uma correção. Eu não sei ainda se é uma correção, fiquei em dúvida se eu deveria fazer isso como correção. É que o nome do texto, o nome da peça é desbotou, assim, no pretérito perfeito. É desbotar? É, desbotar no infinitivo não, a gente desbotou no pretérito perfeito. E acho que, mas eu achei que era uma licença poética sua pra gente pensar que a gente tá vivendo uma sensação de infinitivo nessa coisa que desbota infinitamente. A gente parece que não vai parar nunca. Então talvez tenha algo de utópico nesse desbotou no pretérito perfeito assim sem sujeito, né? Algo com um sujeito oculto que a gente precisa buscar, né? Então até num primeiro momento eu falei, será que há uma correção? Há uma correção a ser feita ou uma licença poética? Eu devo embarcar nessa viagem sem fazer um comentário depois, mas acho que é importante, né? Então a gente está podendo pensar num momento de desbotamento, mas também poder pensar que isso pode ficar no passado perfeito e que a gente pode seguir daqui em diante também e pensar nas formas de colorir, considerando esses sujeitos que trazem todas as coisas dentro de si, né? De que maneiras a gente pode trazer essas coisas para fora, para a rua. E você, Márcia, fez isso recentemente que eu tô sabendo, tá? No dia 30 era a Márcia pintando o chão da rua com as crianças, né? Um trabalho lindíssimo que as crianças puderam estar ali ocupando a rua e cada vez mais a gente vê as crianças estando na rua, né? Ainda que com a presença dos adultos, né? E necessária, né? A presença deles pela lógica do medo que a gente vive, pela segurança que uns têm os outros, né? Mas as crianças estão na rua, assim, né? Cada vez mais e se sentindo participativas e participantes, né? Do que a gente precisa resolver, nas pendências que a gente precisa resolver enquanto democracia, enquanto país, enquanto sociedade. Acho que agradeço muito as falas de vocês. Acho que agora é o momento em que nós podemos perguntar, falar, comentar. Acho que já temos uma inscrição. Olá, boa noite. Meu nome é Gustavo. Antes de tudo, elogiar as falas, foi um prazer enorme escutá-las. Eu achei muito bonita assim, as falas e o que eu achei de bonito, assim, por que eu estou pregando esse termo, me parece que a consequência lógica, então, da compreensão, da abordagem crítica de vocês, desse reconhecimento, assim, dessa singularidade estrutural, histórica, que revela dispositivos de poder não abordados, não reconhecidos, implica, esse reconhecimento, na verdade, implica uma transformação nossa, não delas. Assim, esse reconhecimento, não que, bom, vocês entenderam o que é que, assim, a ideia, então, de esse reconhecimento da infância como um sujeito, ao mesmo tempo que é um sujeito abstrato, porque é estrutural, e ao mesmo tempo que forma sujeitos singulares, esse reconhecimento nos obriga a nos transformar. Assim, aliás, como se fosse se entender para a exposição da Sylvie sobre classe, raça, gênero, é uma lógica parecida, né? A ideia do reconhecimento comum. Por isso que a repressão se despertou, né? Como esse reconhecimento ele acontece, na verdade, que reconhece também tem que se transformar e fudeu. Aí reage. Mas respondendo às provocações, teve provocações nas falas, sendo breve, uma coisa que me ocorreu, só uma anedota, assim, a Sylvie, quando você falou, no começo da sua fala, me lembrou uma antiga reivindicação da pauta indígena, de que uma das formas de controle na ditadura militar sobre a população indígena foi reconhecer, torná-las inimputáveis, né, de responsabilização jurídica tal qual uma sujeito infantil. Assim, nesse sentido, eu não sei se para você talvez faça sentido pensar, então, a lógica estrutural do disciplinamento da infância também como uma lógica de controle histórico no Brasil, nesse sentido, assim, de remover a responsabilização e no sentido de controle de uma população excluída. E assim, tudo na fala de vocês também
nos obrigou a, não sei, me fez pensar muito no movimento secundarista, me fez pensar no movimento das escolas ocupadas, que a gente testemunhou todo mundo de queixo caído, parecendo um raio caindo do céu, o que na verdade revela a nossa insuficiência, porque não foi um raio caindo do céu, aquilo se formou de algum jeito, e a gente não decifrou, e está virando um mito, né, desse não decifrar, e revelou várias questões, né, sobre o que essa auto-organização política que se manifestou, que revelou vários problemas também, assim, que a gente esqueceu de pensar. Na verdade, foi por isso que pareceu, né, caiu do céu, porque a gente esqueceu de pensar como é que eles se politizam, e se politizaram. Só que uma coisa é uma ocupação em Pinheiros, numa escola de Pinheiros, outra em Capão Redondo, e a lógica, assim, então você chegava com a molecada, assim, eles sabiam da ronda da polícia, do horário dos funcionários, das torneiras que tinham que trocar, de como fazia para abrir a biblioteca e deixar a biblioteca aberta. Eu vi alunos, eles mesmos, pautando, assim, desfazer as fileiras das salas de aula e fazer círculo. E o primeiro resultado que eles mesmos perceberam era não tinha mais bullying. Assim, alunos que estavam em bullying se reataram ali para uma construção política que não foi um adulto que pautou. Em alguns casos, não, então foi contraditório, foi muito diverso, assim, também. Teve participação depende da escola, depende... Então, aí, ninguém decifrou, é isso. Isso é uma coisa sobre a escola, é que, assim, tem uma coisa que, ouvindo vocês falando, esse enclausuramento, então, isso me parece, então, que a estrutura disciplinar da escola, no sentido clássico, ela está anacrônica, no sentido de que no mundo do trabalho não é isso. Por que é tão comum a gente escutar aluno socando o professor, mas não funcionário socando o patrão? Não, assim, por que não... Não sei, acho que tem alguma especificidade sobre o que é essa contenção e por que acontece essa explosão de rebeldia, porque eu acho que tem a ver com esse anacronismo, assim. A escola não está na mesma lógica do neoliberalismo, assim, esse tipo de enclausuramento. Então, ele não é produtivo nem para a própria direita, num certo sentido. Eles não se tornam produtivos, assim, mais ou menos isso que eu quis dizer. E uma última coisa que você se referiu ao texto, eu estou com uma versão antiga na cabeça, mas uma última coisa mesmo, assim, se você for certeira, se você for direto ao ponto, ou abordar o medo, né, da geração mais velha, uma questão, assim, nas discussões desse texto em relação a isso, era tentar pautar, então, como é que a menina, como é que ela transforma a geração mais velha. Assim, tem esse movimento, assim, que é uma solução, né, do enredo, né, do desenvolvimento da peça. Porém, e aí, sei lá, uma contra-provocação, assim, em cima da sua exposição no texto, é que existe o bruto na peça. Existe uma força, e eu estou encerrando mesmo, é isso, assim, a gente está sendo atacado, assim, tem um ataque, que, assim, muito do que eu escuto da formulação de vocês parece que é o reconhecimento de um sujeito, reconhecimento de uma forma de ser que não tem visibilidade, que nós não reconhecemos. Só que, porém, o problema é que não é só isso, o problema é que está sendo um ataque ideológico, econômico, social sobre isso. Eu não sei, as crianças vão conseguir sozinhas, se organizando autonomamente, derrotar o bruto. E aí era isso, minha conta. Desculpa a demora. Eu gostaria de falar vocês querem fazer dessa maneira, eu complemento as falas, ou vocês querem respondendo a cada uma das questões? E depois já abrir no grupinho, né? Ok. Boa noite, eu me chamo Michelle e eu trabalho na rede, sou professora de bebês e sou professora de primeiro ano, agora recentemente estou na coordenação e dói bastante sair dos bebês e ir para a coordenação, porque é muito melhor os bebês. Eu me apeguei numa fala que você coloca assim, que é uma divisão espacial que configura as relações. Quando eu trabalhava no CEL, o SEI, que é o Centro de Educação Infantil, ele fica no primeiro piso, a EMEI no segundo piso e a EMF no terceiro piso.
né? Então a gente já vê uma configuração espacial aí de faixa etária, né? Acredita que os bebês não consigam acessar as escadas, né? Ou que fique melhor para colocar eles nos espaços embaixo mesmo, né? Diante disso e diante dessa nova configuração de entender o que são os bebês, ao passear pelo espaço do céu, que é um espaço que a princípio era bem aberto e agora vem se tornando bem fechado, com bastante grades, né? Os bebês sobem as escadas, eles vão para as EMEIs, eles adentram aqueles espaços e causam estranhamento. O que esses bebês estão fazendo aqui? Como eles conseguiram subir as escadas? Quem trouxe? De quem são esses bebês? Foram essas questões que as crianças da EMEI levantaram quando eles me viram com os bebês lá. E tinham bebês que engatinhavam, tinham bebês que já tinham andar livre e tinham bebês que já estavam correndo e até para o campo de futebol, as crianças daí. Mas aí quando a Márcia trouxe essa questão, eu falei, a gente tem essa configuração na própria unidade. E por que será que a gente não avança nesses espaços, né? Por que será que eles são tão delimitados, né? Se a gente entende como ser todos potentes ali, então que tipo de bebê eu estou encarando nesse espaço? Que agente que é nesse espaço, né? E aí me veio também na memória uma fala de uma pessoa que eu gosto muito, admiro muito o trabalho, que é a Patrícia Dias Prado, e ela fala dessa visão que a gente tem, de que à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando melhor. E que é o contrário, a gente é muito bom quando é criança. E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai ficando pior, né? Porque a gente deixa de ter várias competências que tínhamos quando era criança. Até esse olhar sensível para o outro, que o adulto deixa de ter, né? Então ela traz para mim que quando a gente é pequeno, quando a gente é bebê, a gente é desprendido de muitas questões, né? Questões de olhar o outro como ser pejorativo, ou olhar o outro já descriminalizando. O bebê ele vem relacionar-se com outras pessoas sem esses estereótipos todos, né? E ele tem muita coisa para nos ensinar. Basta ouvir o que eles têm para dizer. Então, eu me senti muito acolhida na fala de vocês duas e agradeço imensamente a oportunidade. Posso falar? Boa noite, meu nome é Fernanda e muita coisa para falar, né? Porque eu tenho 3 filhos, moro numa rua cheia de criança, que as crianças utilizam a rua sim, lá não é cinza, cada hora está de uma cor. Tem um monte de carros, os carros estão estacionados, tem casas que não tem quintal, o quintal é a rua. E quando vocês citaram sobre os espaços, a Márcia eu conheci quando eu fiz uma pesquisa sobre espaços infantis, né? E então eu assisti vários vídeos, porque a gente também tem um problema com leitura, né? Às vezes a gente lê e não entende, então a gente prefere escutar. Então tem muita coisa, assim, mas como eu tenho minhas crianças, elas foram para escolas e elas vinham desde bebê falando, porque o que elas não entendiam na escola. A professora fez tal coisa ou falou tal coisa, mas por que, mamãe, que ela falou isso? O que ela queria? Ela queria que fosse assim, mas eu acho que nós queríamos de outro jeito. Então, elas traziam isso para mim, né? E eu ia refletindo sobre aquilo, porque eu também não estava na escola. Quando eu estive na escola, eu não lembro de questionar tanto. E eles questionam todo dia, sempre. E o que eu percebi é que na escola eles não falavam. Eles não se expressavam na escola. Eles se expressavam em casa. Só que mesmo assim, eles gostavam da escola. E a minha filha, a mais velha, ela estava... Várias coisas sobre práticas democráticas. Meus filhos têm vários, eu poderia contar várias histórias aqui.
mas eu lembrei de uma. Porque ela, no primeiro ano, ela já chegou falando que a educação física não tinha educação física. Tinha que ficar dentro da sala de aula, porque alguém fez alguma coisa, então era um castigo não ter educação física. Mas mamãe, ela não é professora de educação física? Por que ela não vai dar educação física? Eu falava, é verdade, eu também acho, concordo com você, se ela é professora de educação física, ela tem que dar aula de educação física. Isso foram aí anos e anos com essa professora de educação física que não dava educação física. Aí, quando foi no 4º ano, ela estava muito brava lá com a professora que não dava educação física, que era a mesma. A professora saiu de licença, maternidade no 4º ano. Ficou um professor que deu educação física. Aí, quando essa professora voltou no 2º semestre, ela falou, ué, mas ela não vai dar educação física, estava tão bom quanto o professor tendo aula de educação física. Aí eu falei, também acho, tem que levar isso adiante, levar isso lá para a escola, para a professora, né? Você tem que perguntar para ela, porque ela não tem educação. Mas o medo não deixava. Ela tinha várias coisas na cabecinha, mas ela tinha medo também, né? Aí um dia ela estava lá no quarto, ela achou o ECA. E ela abriu na página que é um direito da criança, esporte, lazer e tudo mais. E ela leu, identificou uma lei que identificava com o que ela pensava, com o que ela sentia, né? Era um direito dela, apesar de eu já ter dito várias vezes que era um direito dela. Ela tinha que reivindicar o direito dela. Aí ela chegou na sala, falou com os colegas, que aí a professora ouviu e a professora falou, vai lá falar com a coordenadora e leva o ECA. Aí aconteceu tudo, mas, né, aí a professora de educação física entrou na aula de educação física, falou que não ia ter educação física, porque a Manuela foi falar que ela não dava educação física. Aí ela falou assim, regras são regras, e vocês não respeitam as regras, por que vocês querem que eu respeite e tal? Aí a Manuela, você não entende, Manuela? Que ela constrangia a criança, né, pelo medo, né? A criança tinha muito medo dela, a maioria. Aí a Manuela falou assim, eu sei que tem regras, então sua mãe não te ensina a respeitar regras? Ela ensina a respeitar regras, ela só não fala que eu tenho que concordar com todas as regras. Não, mentira, não falou a mãe, a Manuela, que ela falou assim, você conhece as regras? Conhece as regras. E você sabe que você tem que seguir as regras? Eu não preciso concordar com todas as regras, a Manuela respondeu. Quem te ensinou isso? A minha mãe. É difícil olhar para vocês com essa luz, viu? Difícil olhar nos olhos. Valeu, André. Alguém mais? Então acho que estamos com muito pano para manga. Acho que eu vou contar aí muito rapidamente, né? Mas enfim, umas questões que foram trazidas. Essa divisão espacial que você traz, né? Do céu, que configura as relações, né? Então, claro, né? Porque eles são mais incapazes, entre aspas, vão ficar no piso térreo, no primeiro piso, né? E você vê que estão subindo as escadas, e bacana isso que a gente começa a relembrar em algumas situações, né? E aí a pergunta que vocês ouviram, que você ouviu, né? De quem são esses bebês? Né? Essa pergunta ela é bem reveladora de uma série de coisas, né? Para quem conhece, enfim, escolas, creches, pré-escolas, mas em especial a educação infantil, em muitos momentos essas crianças são nossas, né? E é de uma pessoa só. São as crianças da Márcia, são as crianças da Silvia, são as crianças da Marina. E aí, quando a gente diz isso, em grande medida,
Essa fala, ela é reveladora, exatamente vai de encontro àquilo que nós estávamos tentando conversar, tocar, né, algumas questões com vocês. Porque uma perspectiva, né, uma compreensão mais ampliada, se elas são agentes, se elas são sujeitos, e elas não são somente minhas, elas são do céu, elas são do SEM, elas são do EMEI, pensando em educação infantil, a nomenclatura do município de São Paulo, né? Então, elas são de todo mundo. E ao serem de todas, né, todas nós podemos, e é uma outra concepção de educação, né, todas nós podemos estar com elas. Até para pegar na mão e subir a escada, já que ela está querendo ir para a escada, subir. Ou falar, mas aqui é perigo, sei lá, o que está acontecendo lá no meio, né? Essa fala também reveladora desta compreensão dos mesmos como incapazes. Então tem que esperar um tempo, né, para que essa capacidade seja construída e, portanto, ela possa subir as escadas. Né? Acho que uma coisa aqui para a gente pensar. Né? Aí tem uma coisa que me toma aqui nessa fala também, que é este bebê dessas crianças, né, que são tão cheias das suas curiosidades e etc, etc, né, tão desprendidas das relações. Vou colocar um outro problema para a gente pensar. Né? Pensar que elas são desprendidas das relações é contrariar em certa medida, estou tentando provocar aqui, mas é contrariar em certa medida a concepção de que elas são agentes, de que elas são sujeitos. Sabe aquela... É como se as crianças fossem absolutamente... Enfim, é como se fosse algo ideal. Se elas... enfim, aí pegando isso para a gente pensar, né? Elas veem as relações e elas veem, né, sem os estereótipos, né? É como um papel em branco e não, isso contraria exatamente o que a gente está pensando. Nessas relações com os outros, né, com as outras, né, como seres sociais que são, culturais que são, capazes de construir culturas, como a Silvia trouxe aqui para a gente pensar, né, na sua fala, elas também estão dizendo isso eu quero, isso eu não quero, isso eu aprendo, isso eu desaprendo. Falando ou não. Não, isso eu entendo. Eu acho que eu só não consegui colocar direito. Essa relação que eles têm mas eles têm um filho mais aberto. Eu acredito. Eles se deixam conhecer. Ixi, agora eu vou ficar até meia-noite aqui. De se deixar essa abertura mesmo. Embora eu entenda, por exemplo, que as relações que estabelecemos na escola, ele mostra que ele tem preferência de um do que do outro. Né? Ele gosta de brincar com esse agrupamento do que com este. Não, concordo com você. Concordo com você. Só que acho que, de fato, ela tem isso porque isso também não foi aprendido. Acho que só estou fazendo disso um motivo para colocar um problema indo ao encontro do que a gente está conversando, né? Em que medida este espaço é esse espaço que vai compor essas relações para falar isso é meu, né? Para falar que essa caneta é só minha ou essa caneta é nossa. Sim. Né? Então, acho que a questão do que você traz, que é bastante oportuno para a gente pensar, né? Estou brincando de provocar, né? Eu estou adorando. Mas que é oportuno para a gente pensar, né? Em que medida eu organizo esse espaço? Em que medida eu penso processos de formação, né? Em que eu adulta, passe a aprender que posso dar mão para esse bebê e colaborar para ele subir a escada. E quem está lá em cima não vai falar, mas de quem é esse? Que horror que você não cuida dessa criança. E nós já ouvimos isso, eu estou ouvindo aqui. Mas é da Márcia, está vendo lá, é de todo mundo. É uma fala que é muito corrente, né? E aí, acho que é uma coisa para a gente tomar cuidado, assim, né, também, porque
ela não é desprendida, né? Ela não é esse ser tão Puro. não, porque ela também é agente das relações que ela está com as quais ela está e com as pessoas com as quais ela está estabelecendo relações, né? Porque senão eu acho que a gente coloca um peso grande demais nessas crianças. Sabe? Olha, nossa, como maravilhosa, ai, que coisa, ai, que coisa. Não, tá aqui também fazendo um monte de coisa. E tem hora que eu falo, puta, que saco, que tá aqui. E acho que é importante também que a gente, sabe, e vem junto e não vem, que a gente consiga também percebê-la nessa sua verdadeira inteireza, né? Eu acho que muitas vezes a gente meio que também coloca, sabe, o setor crianças. Idealizar uma criança que não existe. Não. Mas é interessante que eles aprendem essas questões. Tanto que as crianças da IBEI que são maiores, elas chegavam nos bebês e falavam, mas é tão bonitinho, né? E aí alguns bebês falam, não, me deixa. me deixa, tipo assim, tira mão de mim. Claro. Então isso já mostra assim, que não é um ser que está ali passivo, só Sim. sendo contemplado. Sim. E aí, eu só pensando aqui nos casos, dessas crianças, se as crianças não conseguirem sozinhas derrotar a força, vão nada, nós não estamos conseguindo, tem que estar todo mundo junto mesmo, né? Enfim, eu não gosto muito de ninguém soltando de ninguém, porque acho que todo mundo meio soltinho, mas uma coisa meio esquisita. Mas o fato, né, é que, eu peguei aqui só para confirmar o título, que não vão, né? E aí tem que estar junto. E, infelizmente, até essa sessão desabafa aqui, mas tá vagaroso demais, é vagaroso demais, né? Mas eu fico pensando que essas oportunidades que nós temos para estabelecer essas discussões, né? E a oportunidade que nós temos de falar, bom, então vamos para a manifestação, mas as crianças vão também, recuperando o que você trouxe, né? Que não é nada, mas é muito no sentido de falar, olha, a criançada vem também, e esse é um lugar seguro para todos nós, para a criançada, para as mães que trazem seus filhos e falam, eles estão reivindicando um monte de coisas, olha o cartaz que eu trouxe, né? Uma experiência que eu tive foi bem maravilhosa. Vagarosamente, né? Nós vamos derrotar junto com as crianças. Se a gente está pensando em infância e democracia, e se isso é um aprendizado, eu não posso deixar ali. Esse é um aprendizado que é coletivo, que é de todo mundo. E, portanto, há um espaço para esse aprendizado, pensando numa manifestação, tá? Há um espaço para esse aprendizado, que é um aprendizado que se dá com elas também. Que vão fazer uma faixa dizendo, sei lá, Lula livre, alguma coisa assim, né? Que vão fazer um desenho e vão falar isso, eu quero que vocês levem isto lá para mostrar para todo mundo, que é o que eu penso. Aí você fala, e agora vou ter que levar todo mundo para que é o que você pensa, porque aí implica também outro ajeitamento, né? Então, se a gente está pensando nesse exercício de democracia, esse exercício de democracia é feito com todo mundo, né? Esse exercício de democracia, que é um aprendizado mesmo, que é vagaroso, e para nós isso, o contexto atual está mostrando isso para a gente, né? É derrotar isso, né? Conjuntamente, né? Pensar, ter ações que a gente possa aprender numa praça, que os pincéis são de todos, que as cores são para todo mundo, para usar junto, que um bebezinho bem pequenininho vai estar junto com a maiorzinha e que vai estar junto com a pessoa, estou falando de uma experiência que nós tivemos agora, né, no dia 30, vai estar junto com a pessoa que está em situação de rua e que ao ver tinta e papel e pincel e não sei o quê, eu falei, eu posso pintar também? E que vai pintar, eu não sei, cada vez que eu mais fascinada com isso, peço desculpas que eu estou me estendendo demais, mas que essa criança vai aprender que esse cara não é o cara, o homem do saco. Vocês são mais novas, vocês ouviram isso, mas era uma coisa que era comum, né? Que não é esse homem do saco, que não vai ter medo a uma condição, a uma situação
a um atravessamento, fica uma desigualdade social que leva a essa situação, que nós vamos discutir daqui a pouco, né? Daqui a pouco vai criançar, mas que eu aprendo que o fazer junto, o ninguém soltar a mão de ninguém, é para fora do WhatsApp, é para fora do Facebook. É nas relações que ocorrem cotidianamente, nessas pequenas ações, assim venho acreditando, né? Nessas pequenas ações que nos envolvem a todos. Que é o bebê, repito, que está pintando, desenhando, jogando bosta daqui que está fazendo, e que tem a pessoa mais velha e tem outra pessoa numa situação, enfim, que evidencia muito mais a desigualdade social. Acho que é isso. Chega. Desculpa. Eu conheço o Bia há muito tempo, então ela sabe que aí começa a falar. E eu só aprendo. É. E eu queria falar, até pegar um ganchinho aí, que você começou a conversa ali com a Michele, e eu acho que até já logo com a Fernanda, com o Gustavo, com todo mundo, que é justamente desse exercício que eu propus, da gente olhar, né, da nossa visão, da nossa concepção. E se a gente considera essas crianças de fato como sujeitos, de fato como pensantes, competentes, eles vão sair de ser os únicos no lugar do desenvolvimento, da aprendizagem. Né? Porque a gente tem esse olhar, que os bebês são os que estão aprendendo, os bebês, as crianças, os jovens são os que estão em desenvolvimento, como se nós não estivéssemos. Como se os adultos não participassem disso até a morte, né? Os idosos, enfim. Então, se a gente consegue pensar que nós, eles, né, o outro, todos estamos aprendendo, todos estamos nos desenvolvendo, todos estamos sujeitos a mudanças nas formas de ver, nas formas de pensar, nas formas de agir, né? A gente consegue ter uma relação um pouco mais horizontal, inclusive com as crianças. E aí a gente vai ver, e aí felizmente, sair um pouco do cinza, mas pensar que eu acho o próprio, as ocupações, né, o movimento secundarista das escolas, também acompanhei, e até hoje realmente a gente tem essa coisa de que aconteceu. E, né, aconteceu também, acabou. Mas eu escutando a Fernanda falar dos filhos, pensando no movimento das ocupações, me coloco num lugar também da gente pensar que coisas estão acontecendo, né? Há um debate, há uma mudança, há coisas positivas e importantes acontecendo com as nossas crianças, com os nossos jovens, conosco, né, na forma de olhar esse mundão, que causa essas surpresas, né? E aí eu acho que nosso desafio é porque a gente consegue acompanhar todos os dias no jornal, no Facebook, em qualquer rede social, essa sociedade em disputa, né? Essa sociedade onde o lugar do outro e os direitos do outro e os nossos direitos estão em disputa. Eu acho que é justamente localizar esses avanços do ponto de vista de olhar essa sociedade e de um grupo, vou chamar assim de um grupo de pessoas, enfim, de avanços teóricos, sociológicos, enfim, mas que estão pensando avanços mesmo do ponto de vista de olhar o outro, de pensar o outro, e um projeto político que se instala no país onde quer relegar o lugar do outro a zero, né? Menos 30, a prisão, a morte, enfim, a não existência. Então, acho que a gente tem esses projetos em disputa. E aí eu me alegro de saber que tem gente pensando nisso, e a gente pensar isso com as crianças também, com os jovens, e que essas coisas nos deem fôlego. Eu lembro que na época das ocupações a gente ficava tomando um fôlego naquilo, porque já vinha das coisas tão difíceis, você toma um fôlego. Você olha lá as crianças dia 30 pintando lá no meio da manifestação, você toma outro fôlego. E ao mesmo tempo você recebe se você levar teu filho, eu vou te denunciar para o conselho tutelar. Se fosse eu te denunciava. Como é que assim levar uma criança em manifestação? Tem isso, eu tenho um filho de 5 anos.
Você não devia levar ele. Então a gente está nesse jogo, nesse balanço. E aí como é que a gente se insere nisso com as nossas práticas cotidianas, que a Márcia colocou. Nas escolas, no teatro, nas relações cotidianas mesmo, na academia, enfim, na rua, nesse espaço público que também a gente vai cada vez menos ocupando e se esforça a ocupar. É todo um jogo, do meu ponto de vista, que a gente tem que topar jogar. É isso. Obrigada muito pelo convite, aprendi muito. Adorei sair de casa pensando. Acho que a gente se aquece, né? Se pinta de novo. Eu vou fazer mais uma outra correção de uma correção errada que eu corrigi errado. Gente, desbotou, né? Desbotou. Eu fui pegar, porque eu sou desbotar, foi isso que eu queria dizer. É desbotar no infinitivo, é desbotou. Perfeito. Então tinha uma correção que era do tempo, do tempo do modo verbal, mas não era uma correção da palavra em si, que é outra palavra. Desbotar é outra coisa mesmo, né? Então E Desbotou, que é o nome da peça, né? Estreia no dia 13 de julho e a gente espera todos vocês aqui, todas vocês e as crianças também e que essa mensagem, que essa arte, que essas cores possam chegar ao máximo de pessoas, corações e cérebros e corpos possíveis. E é isso, eu queria muito agradecer a presença de vocês. Silvi, muito obrigada pelas suas palavras, pela sua luta, pela sua resistência, pelo seu trabalho. Márcia, não tem nem o que dizer, né? Você nos representa de muitas formas, né? Estando na rua, estando na academia, estando na universidade, estando nas escolas. A gente só tem a agradecer por todo o trabalho que você faz pela infância, pela escola, pela educação, vocês duas. Muito obrigada, obrigada por estar aqui conversando com a gente, no meio da arte, no meio da educação, que a gente possa levar esse debate muito adiante. Queria Obrigada. só fazer um adendo, que pareceu esquisito, né, quando a gente fez o convite. Nossa, mas era uma companhia de teatro convidando as pessoas da educação para conversar, e acho que o primeiro momento que a gente pensou, né, de fazer esse espetáculo, de conversar sobre democracia com crianças, a gente se colocou no lugar de quem são as crianças, né? A gente sabe pensar isso, nós somos atores, é claro que a gente pensa em crianças, porque somos seres humanos, a gente pensa em tudo. Mas será que a gente tem realmente o entendimento de quem elas são? Ou será que o nosso pensamento é torto, já muito determinado por como a sociedade pensa? E num primeiro momento a gente encontrou com a Marina, que veio conversar com a gente, que já fez assim, na nossa cabeça. Que a gente saiu falando, nossa, eu falar, vai como você é infantil. Que para quem estuda isso é muito, né, quase que chovendo molhado. E que pra gente foi uma revolução, assim. E acho que essa conversa hoje continuou essa revolução e vai continuar reverberando na gente. A Catarina, que é ela que faz, a Priscila, ouvir você lendo e a gente, todas as coisas que podem vir para a nossa cabeça agora também, dessa visão dessa menina nesse começo de peça, enfim, acho que são outros olhares que nós, artistas, a gente sempre tenta ao máximo buscar todos esses olhares, né? Claro que são pinceladas, porque vocês têm um estudo super verticalizado, mas para a gente essas palavras, essas reflexões, essas quebras muitas vezes de paradigmas são super importantes para a gente continuar tentando construir uma peça que converse com as crianças e que elas conversem com a gente ao assistir. Então, em nome da companhia, a gente agradece imensamente essa troca e venham assistir e tragam as crianças. Tem horário já? Às 4 da tarde, sábado e domingo às 4. Isso, vai ser um prazer receber todos. Eu acho que era isso. Agradeço a presença de todas vocês, todos vocês, e que a gente possa seguir em frente na construção da democracia, na construção de bons olhares para a infância. Muito obrigada, gente.